e os espaços, tanto interiores como exteriores, da sua infância aparecem bastantes vezes ao longo da sua obra em evocações de imagens e sentimentos. E relativamente a esta característica, a própria Sofia diz o seguinte: tenho muita memória visual e lembro-me sempre das casas, quarto por quarto, móvel por móvel, e lembro-me de muitas casas que desapareceram da minha vida. Eu tento representar, quer dizer, voltar a tornar presentes as coisas de que gostei, e é isso que se passa com as casas. Quero que a memória delas não vá à deriva, não se perca. Outra citação de grande interesse diz respeito à produção poética. E diz Sofia: Fernando Pessoa dizia, aconteceu-me um poema. A minha maneira de escrever, fundamental, é muito próxima desse acontecer. Encontrei a poesia antes de saber que havia literatura. Pensava mesmo que os poemas não eram escritos por alguém, que existiam em si mesmos, por si mesmos, que eram como um elemento do natural, que estavam suspensos, imanentes. É difícil descrever o fazer de um poema. Há sempre uma parte que não consigo distinguir, uma parte que se passa na zona onde eu não vejo. As temáticas de maior destaque na poesia de Sofia são a natureza e, dentro da natureza, mais marcadamente, o mar, em oposição ao espaço da cidade, que é visto como um espaço negativo, a infância e a juventude e as suas recordações, e a divisão do tempo entre tempo dividido, que é muito tempo ligado à vivência na cidade, e o tempo absoluto, que é, mais uma vez, associado ao tempo passado junto da natureza. Também presente na sua obra temos elementos da cultura clássica, especialmente da cultura grega antiga, que inspirava em Sofia um grande fascínio. A Sofia de Melo Preiner é uma escritora que tem alguns poemas que se tornaram poemas que quase toda a gente ouviu falar ou já ouviu alguma vez, o que no contexto da literatura portuguesa é sem dúvida uma marca de que é uma escritora de prestígio, uma escritora amada e valorizada. E um deles é este: Quando eu morrer. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. De todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte e mais profundo aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Que muitas mulheres têm tido um papel fundamental na arte da escrita. Por questões históricas, as mulheres permaneceram à sombra dos homens em muitos aspectos, inclusive artísticos e culturais. Mesmo assim, elas estiveram presentes, agregando valor ao mundo da literatura desde muito tempo. Contam que o primeiro romance do qual se tem notícia foi escrito por uma mulher, Murasaki Shibiko, uma japonesa da classe nobre que escreveu no ano de 1007 um livro chamado A História de Genji. Sobre as mulheres escritoras no Brasil, se tem notícia das primeiras mulheres no Brasil romântico, século XIX, quando profundas transformações começaram a alterar as estruturas econômicas e sociais em todo o mundo, e movimentos feministas paralelos aos movimentos sociais foram surgindo, atribuindo à mulher seu direito de educação e de voto. Ao acederem à palavra escrita, as mulheres tiveram primeiramente que ler o que sobre elas havia sido escrito, além de reverem a própria socialização, para só então alcançarem a formulação do próprio eu, necessária para se expressarem ficcionalmente e buscarem um jeito próprio de se dizerem. A primeira escritora, portanto, brasileira, Nízia Floresta, ela nascida no Rio Grande do Norte em 1810, chegou a ser repudiada pela própria família por ter abandonado o marido com quem se casara aos 13 anos, o que não a impediu de ser educadora, fundadora de colégio, republicana, abolicionista, nacionalista, escritora polêmica em jornais da época e autora do Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens, publicado em 1832. Porque os homens se interessam em nos separar das ciências, a que temos tanto direito como eles, senão pelo temor de que partilhemos com eles
ou mesmo excedamos na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham? Juntamente com Lísia Floresta, citamos Ana de Barandas, natural de Porto Alegre. Ela publicou Ramalhete ou Flores Escolhidas no Jardim da Imaginação, Maria Firmina dos Reis, romance Úrsula, Narcisa Amália, o livro de poemas Nebulosa, de 1870, Délia, pseudônimo de Benedita Bormann, foi publicado o livro Aurélia, em 1883, Uma Vítima, Três Irmãos, Madalena, livros de 1884, Lésbia, de 1890, Celeste, de 1894 e Angelina. Eu gostaria de chamar a atenção que seus temas eram a profissão, os temas de Délia, eram a profissão e a satisfação dos desejos da mulher, o que a coloca como uma das primeiras escritoras no Brasil a falar da sexualidade feminina. Vamos agora passar para Júlia Lopes de Almeida, que foi autora de vários livros de sucesso, foi jornalista, ao lado de Olavo Bilac, Arthur de Azevedo e Filinto de Almeida, com quem se casou, escritora da Belle Époque tropical. Ela disse, na minha opinião, uma frase muito importante: entre todas as coisas que sabemos, nossa língua é a que devemos saber melhor. Uma característica de Júlia é que ela conta que escrevia escondido, se trancava no quarto e cada vez que a chamavam, ela guardava seus escritos na gaveta da escrivaninha, a trancava a chave, e só que uma vez sua irmã a flagrou nesse ato e foi um barulho imenso dentro da família. Muito bem, passando a dizer que a carreira de letras era considerada, até o advento do modernismo no Brasil, um ofício de homem. Isso não impediu mulheres que escrevessem. Vamos citar aqui Raquel de Queiroz, de 1910. Nascida em 1910, ela foi tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista, importante dramaturga. Descendente pelo lado materno de José de Alencar, um grande escritor da literatura brasileira. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e também a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões. Dentre suas várias obras, nós temos o 15, As Três Marias, Sem Crônicas Escolhidas, e o Memorial de Maria Moura. Ela disse: gosto de palavras na cara, de frases que doem, de verdades ditas, bem ditas. Sou prática em determinadas questões. Ou você quer ou não. Ela mostra em suas obras a luta do povo do Nordeste contra a seca e contra a miséria. Foi membro, tem uma característica interessante, ela foi membro do Partido Comunista Brasileiro, mas em 1964 ela apoiou a ditadura militar. Só como curiosidade. A cada instante, há na vida um novo conhecimento a encontrar, uma nova lição despertando, uma situação nova que se deve resolver. Então, essa é a Raquel de Queiroz. Passo a Lígia Fagundes Telles, é uma escritora, grande escritora, viva ainda. Ela foi galardoada com o Prêmio Camões em 2005, membro da Academia Brasileira de Letras desde 1982. Possui um estilo elegante, retratando temas clássicos e universais, como a morte, o amor, o medo e a loucura. Dentre seus livros, destacam-se As Meninas, Ciranda de Pedra e Antes do Baile Verde. Separei um pequeno texto aqui para vocês. Com a ponta da língua, pude sentir a semente apontando sob a polpa. Vareia, o sumo ácido inundou-me a boca. Cuspi a semente. Assim queria escrever, indo ao âmago do âmago, até atingir a semente resguardada lá no fundo, como um feto. Lígia, ela estudou Direito,
com o seu pai. Passou a infância em diversas cidades do interior paulista. Já alfabetizada, em 1931, escreve seus primeiros contos nas últimas páginas dos cadernos escolares. E seus temas, quando criança, eram as mulas sem cabeça, os lobisomens e as tempestades. Então, exatamente sobre Clarice Lispector. Ela foi escritora, jornalista, nasceu na Ucrânia, no ano de 1920, mesmo que essa data seja contestada, mas a data oficial é esta, tendo vindo a falecer em 1977. Nasceu na Ucrânia, com poucos meses de vida foi para o Brasil, morou muito tempo em Pernambuco. Clarice foi casada com um diplomata, morou em vários lugares do mundo, Europa, Estados Unidos, tendo voltado ao Rio de Janeiro depois. E ao lado de Guimarães Rosa, Clarice rompeu com as tradições literárias do século XX. Seus livros são famosos por conterem personagens subversivas e existencialistas. Também é conhecida por escrever pelo fluxo da consciência. Seus livros mais famosos são A Hora da Estrela, A Paixão segundo o GH e a coletânea de contos Laços de Família. Clarice tem, até o presente momento, o livro Perto do Coração Selvagem, foi uma tradução de Amália Aruvali, e no momento está sendo traduzido A Hora da Estrela. Não sei quando será publicado. Passamos a uma poeta, ficcionista e cronista, a Hilda Hilst. Ela é considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX. Seus livros e poemas retratam muitas vezes a relação das mulheres com seus desejos e sentimentos, do amor ao sexo. Suas obras mais famosas são Cartas de Sedutor, Do Desejo, O Caderno Rosa, de Laurie Lamb, e A Obscena Senhora D. Nós temos aqui um poema. Lobos são muitos, mas tu podes ainda, a palavra na língua, aquietá-los. Mortos, o mundo, mas podes acordá-lo, sortilégio de vida na palavra escrita. Lúcidos são poucos, mas se farão milhares, se à lucidez dos poucos te juntares. Raros teus preclaros amigos, e tu mesmo, raro, se nas coisas que digo acreditares. Na reação que tem, na reação, no modo de reaccionar que tem na antítese, passa por dois momentos. O primeiro tem a ver com a dicotomia, o segundo tem a ver com a reflexão. Vamos ver o que eu quero dizer. A dicotomia, esta ideia de opostos, ela fala muito de contrários. O branco, o preto, o bom, o mau, o ruim e o desejável, o céu e o inferno. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava, distraída, edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que na verdade não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade então se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era atitude, proprietária, nada daquilo era meu. Nem eu queria. Mas parece-me
que me sentia satisfeita com o que eu via. Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me sentia mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho, mesmo sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era por carinho mãe das coisas. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria carinhar, e sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe-ia aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo, e não ocorrera antes, apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal. E assim como meu carinho por um filho não o reduz, até que o alarga, assim ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos. O que eu sentira minutos antes